Uma vez também meu próprio filho acordou na noite com uma luz, como se fosse uma bola azul do tamanho de uma bola de ping-pong, como se estivesse escaneando ele. Ele acordou assustado no escuro e viu aquela bola de luz azul dançando ao redor dele. Ele acendeu a luz do quarto, teve coragem, quando acendeu aquela bola de luz sumiu. E ele ficou muito bravo comigo, me chamou, porque até nessa época eu já estava pesquisando ufologia, né? Comecei a pesquisar depois que começou os fenômenos a acontecer comigo. Então ele ficou muito bravo, me chamou, mãe, aconteceu isso, eu estava dormindo. Soube um pouco de ufologia, eu falei, olha filho, isso se chama sonda, eles devem estar pesquisando. Aí ele falou, mãe, para com isso, por favor, mãe, pare de pesquisar essas coisas. E eu falei, mas está acontecendo comigo. Ele, não, esquece isso, não conta para ninguém. Mas não faz mais isso, isso já está influenciando a minha vida, porque eu não quero que isso aconteça. Aí eu dizia, não, mas eu não estou provocando isso, eu estou pesquisando porque eu quero entender esse fenômeno. Aí ele falou, não, mas é melhor você esquecer isso. Então era assim, meu marido, então marido na época, meu filho, sabia que eu não estava mentindo nem enlouquecendo, mas ao mesmo tempo eles queriam que eu esquecesse isso, eles não queriam vivenciar isso na vida deles. No episódio de hoje, nós conheceremos a história de uma mulher supostamente contatada. E em seu relato, ela tenta nos transmitir um pouco do que foi viver o drama pós-fenômeno. E aqui vai um aviso: o conteúdo de hoje pode abordar temas sensíveis relacionados a questões familiares. Portanto, tenha o cuidado de considerar o seu estado emocional antes de prosseguir com o podcast. Eu sou o Zero, seu anfitrião, e esta é a fita número 166 dos Relatos Flutuantes. Explicáveis ou não, relatos sobrenaturais ganham vida própria no populário. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora. Olá, flutuante, seja bem-vindo de volta à nave para mais um episódio de Relatos Flutuantes. Eu sou o Zero, seu anfitrião, e hoje nós temos aqui um grande episódio, mais de meia hora de relato bruto de uma curiosa ouvinte que agora teve coragem de enviar o seu relato. Vocês vão ouvir durante o episódio que ela teve que ter um pouco de coragem mesmo para participar, porque isso envolve toda a família dela, envolve um pouco da estabilidade familiar dela. E por isso mesmo ela preferiu não se identificar, tá? E aí eu aproveito para te fazer um convite, caso você tenha vivido algo muito importante também em sua vida, algo que você não gosta de contar para ninguém, mas se você sente que contando pra gente você vai tirar um pouco de peso, né? Vai poder dividir isso com pessoas que vão ouvir e vão aceitar a sua história como uma coisa que aconteceu de fato com você. Então conta essa história pra gente, você não precisa falar o seu nome, faz igual a ouvinte, a participante de hoje. Você não precisa falar de onde você é, você não precisa falar de onde você tá mandando o relato, onde você está vivendo, o ano e aonde aconteceu, o lugar onde aconteceu o relato. Pra gente é importante para fazer conexões com outros relatos, mas a sua privacidade ela fica sempre em primeiro lugar. Então, se você achar interessante não contar nada disso, eu te garanto que aqui a sua identidade vai ser preservada e você não precisa contar nem para mim o seu nome ou qualquer outra informação que possa te identificar, tá bom? Então fica à vontade. O nosso WhatsApp para participar e enviar o relato é o 28999834185. Se tiver qualquer dúvida, se ainda estiver inseguro, quiser trocar uma ideia antes, manda um oizinho lá, a gente conversa um pouquinho antes e aí sim você grava da forma que você achar interessante. Tá bom? Então vamos lá, vamos ouvir o episódio de hoje. Quando acabar, se você tiver alguma coisa para contar pra gente, você manda o seu relato, tá bom? Ajeite seu fone então e voa lá, flutuante. Os Curiosos. Olá, meu nome
eu prefiro não dizer. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque a história é bastante longa. Tudo começou quando eu me mudei para a Holanda em 2005, aproximadamente 2009. Começaram a acontecer situações estranhas comigo. Eu sempre fui até então, né? Nessa época, uma pessoa cética, uma pessoa que só acreditava na ciência. Eu não tinha religiosidade alguma, como até hoje eu não tenho religião. Porém, eu tinha uma mente completamente cética com respeito a tudo, a fenômenos, a ufologia, principalmente. Eu nunca tinha estudado, me aprofundado, já tinha ouvido falar sobre OVNIs, mas pela TV, alguns filmes, né? Como aquele filme ET, que fez sucesso, mas eu nunca me liguei. Eu achava que isso era coisa de gente doida ou pessoas mentirosas que criavam lendas urbanas. Eu nunca realmente acreditei nisso. Só após acontecer comigo essas experiências. Bem, minhas experiências começou quando eu passei a dormir. Geralmente eu dormia bem à noite, mas eu ficava sozinha pela manhã, porque meu então marido, na época eu era casada, ele saía para trabalhar muito cedo. O meu filho saía também cedo para a escola e eu tinha que sair um pouco mais tarde. Então eu dormia mais um pouco, ficava só em casa pela manhã. E era geralmente nesses horários em que eu estava sozinha, ainda dormindo, na minha casa aqui, começou as primeiras experiências. Na primeira vez, foi a primeira sensação que eu tive de saída de corpo, né? Ou chamada como viagem astral. Eu vim pesquisar isso depois, eu não sabia, eu vivenciei tudo para depois pesquisar, eu não sabia que isso existia. Mas eu me vi, acordei uma certa noite e me vi flutuando acima do meu corpo. Uma cópia de mim de pijama, com a mesma roupa. E eu pensei, o que é isso? O que é que aconteceu? E eu não entendia. Eu pensei, isso deve ser um sonho bem lúcido, um sonho assim, bem realista, e eu vou acordar. Só que eu não conseguia acordar, eu tentava voltar para o corpo físico, né? E aquela cópia de mim ficava flutuando em cima do meu corpo, e eu comecei a ficar tensa. Nossa, o que é isso que está acontecendo? Porque eu, como uma pessoa cética, eu nunca pensei que isso existisse. E na minha mente era, eu estou sonhando, é um sonho muito real. E eu vi até mesmo minha respiração no corpo físico, um pouquinho assim, como se eu estivesse roncando, sabe? Aquele sono profundo, aquela respiração mais pesada. E eu, nossa, o que está acontecendo? E foi quando eu notei que eu não estava sozinha no meu quarto. No caso, eu ouvi vozes falando línguas que eu não compreendia. Era outro idioma que eu nunca tinha ouvido. No caso, eu sentia que era como se fosse 2 ou 3 seres, sendo um ser feminino e 2 com vozes masculinas. Mas eu não entendia quem era, de onde vinham aquelas vozes. Mas estava próximo ao meu corpo físico. Então, eu tive medo de ver. Eu flutuando em cima, eu fechei os meus olhos, né, no meu corpo astral, e pude perceber que aqueles seres estavam manipulando meu corpo físico embaixo, né? Eu em cima, flutuando e vendo que eles estavam manipulando. E era como que se eu sentisse no meu corpo astral, etéreo, o que eles faziam no corpo físico. Então eu sentia que eles estavam tocando na região do pescoço, na região da face, alguma coisa assim. Eu sentia que eles estavam manipulando essa parte e eu fiquei com muito medo. Pensei, nossa, que sonho é esse? Estranho, nunca tive isso na minha vida. Não vi o que era. Depois eu apaguei, eu não lembro. Eu já acordei de volta no meu corpo. E esses sonhos passaram a acontecer comigo. Não lembro quantas vezes, mas sempre no mesmo modo operandi. Eu saía do corpo, eu via que não estava sozinha no quarto. Então, um dia eu consegui abrir os olhos e vi que havia um ser com mais ou menos 1,10 m,
com uma roupa que colava no corpo inteiro, até o pescoço, o braço, era como se fosse uma roupa colante, preta. Ele era semelhante ao que chamam do ET de Varginha, né? Com aquelas protuberâncias na cabeça. Não eram chifres, mas eram três, não sei bem explicar, como se não era chifre, mas moldava a cabeça. Eram vermelhos e andava muito rápido. Eu me assustei quando vi aquilo e automaticamente o meu corpo astral voltou para o corpo físico como um choque. Eu acordei como se tivesse tomado um choque, sabe? Muito ofegante, muito nervosa, mas quando eu voltei para o corpo físico, eu não vi mais aquele ser. Depois eu vi também, não só esse ser, como eu te falei que parecia o ET de Varginha, mas eu nunca nem acreditava nessa coisa de Varginha, mas eu tinha visto algumas fotos, né? Na época foi muito comentado. Eu fiz, nossa, parece daquela história que aconteceu em Minas, esse serzinho pequeno. Mas as visitas continuaram, não lembrava do que acontecia, mas eu observava que ao acordar, havia marcas no meu corpo, como se fossem queimaduras. Primeiro no meu nariz, pequena marca em forma de quadrado, como se fosse um quadradinho, né? E cauterizado, ficava um cascão preto, como se fosse uma queimadura já em cicatrização, muito estranho. Depois de 2 dias aquilo caía. A minha boca apareceu também cortado, um pedacinho bem minúsculo, um quadrado, em forma de quadrado, também na boca. Com esse cascão preto, eu dormia normal, acordava, tinha esses sonhos e observava que acordava com essas queimaduras, que pareciam queimadura, mas não estava no processo de ficar vermelho, sim, uma crosta já cicatrizada, preta, muito estranho. Aí, depois de 2 dias, caía. Eu mesmo puxava e saía, e cicatrizava muito rápido. Esses sonhos também passaram a ser com seres diferentes, não só esse que parece o ET de Varginha, mas eu vi depois, eu tinha flash de memória quando eu acordava do rosto deles, e eu vi que eles eram também com aquele estilo, não o cinza, mas, sabe, longo, magro. Esses já eram tamanhos humanoides maiores, né? Eram altos, sem cabelo, muito brancos, os olhos redondos, aquela boca quase imperceptível, o nariz também que não dava nem para ver, com aqueles seres humanoides, porém, não como os Greys, eles eram mais humanoides, sabe? O rosto mais humano, só que não tinha cabelo, olhos grandes. Eu também vi esses sempre em 3, né? Quando eu vi o de Varginha, que parecia de Varginha, foi um só que eu vi, mas quando eu passei a ver outros seres, já era de outra forma de seres. Eu ficava, por que eu tô tendo esses sonhos? Depois, a última vez que me apareceu essa queimadura, eu acordei, a minha perna direita estava totalmente queimada com essa crosta, mas uma extensão grande, como se fosse, poxa, mais de 5 centímetros queimada a minha pele. E eu dormi normal, acordei com isso. Então eu sabia, à noite deve ter acontecido alguma coisa comigo. Aí eu mostrei ao meu ex-marido, na época era marido, né? Ele acreditou em mim, ele falou, nossa, tá acontecendo alguma coisa, mas ele falou, deve existir alguma coisa estranha realmente, que eu passei a dizer dos sonhos. Ele disse, olha, eu acredito que existe, possa acontecer essas coisas, mas vamos esquecer isso, não conta pra ninguém. Mas outra coisa que eu observei também foi que eu passei a ter sintomas físicos, além dessa queimadura que saiu da minha perna, mas depois ainda bem que com poucos dias cicatrizou, aquela crosta preta, ela sai, depois cicatriza muito rápido, não deixou cicatriz, né? É muito estranho, não é bem uma queimadura profunda, sabe, uma coisa superficial, mas marca a pele. Depois disso cicatrizou, eu não fui no médico, mas eu passei também eu percebia que objetos que eu mexia, como se minha energia mudasse. Quando eu ligava aparelhos eletrônicos, que eu ligava uma tomada, ela explodia. Uma vez a tela do meu notebook
só com a energia do meu dedo, eu não toquei a tela, só eu me aproximei e a tela rachou no meio. O copo, uma vez eu fui tentar pegar um copo, me aproximei, o copo voou 2 metros e quebrou em 1000 pedaços, só com a energia da minha mão. Então eu ficava, o que está acontecendo comigo? Será que isso é algum fenômeno paranormal? E eu, sendo uma pessoa cética, passei a me questionar sobre isso. Será que existe paranormalidade no mundo? Porque eu estou vivendo, será que isso tem a ver com esses sonhos, com esses seres de outro planeta, né? Que eu passei a acreditar? Alguma coisa estranha? Será que eu estou enlouquecendo? Mas eu via objetos, como se a energia do meu corpo fosse alterada. Uma vez, na cozinha tinha uma lixeira de metal, com a tampa de mais ou menos, mais de 20 litros, aquelas lixeiras enormes, sabe? Com a tampa de metal. E eu fui tentar, eu troquei o saco do lixo, aquele saco enorme, né? De mais de 20 litros, troquei. Ao botar essa tampa de metal, após o contato com a minha mão, essa tampa levantou quase 2 metros na minha frente, foi até quase o teto e caiu novamente. E eu ficava, o que está acontecendo? Será que isso é um fantasma? Por que essas energias? Eu não entendia bem. Então, o que eu pensei? Eu estou enlouquecendo, isso é uma doença, isso não é real. Eu passei a pesquisar se existia pessoas que viviam isso, que até então eu não entendia essas visitas, né, no quarto, essas coisas. Depois eu passei a pesquisar que no mundo todo acontecia essas visitas, né? Essas supostas visitas, quando a pessoa dorme, vê a presença. Eu passei a ver que eu não estava só. Aí passei a ter contato com o Jevaé, que na época era vivo, e ele tinha uma revista, UFO, né? E tinha também sites, ele tinha um perfil no Facebook, eu passei a seguir ele, contei minhas experiências. Eu passei a ter contato com um ufólogo, entrei na UOL, que tinha uma sala de bate-papo na época. Eu entrei no site Ufologia, no site não, na sala de bate-papo sobre ufologia, conheci algumas pessoas e conheci um ufólogo, que ele era também perito criminal da polícia. Então, eu passei na época das marcas do corpo, foi até na época que começou a aparecer essas marcas, então eu tirava fotos para ele, mostrava. E ele dizia que aquelas marcas lembravam muito realmente queimaduras feitas com laser ou com algo, com uma luz muito quente. Ele dizia que as características da queimadura eram por luz ou laser. Mas que ele nunca tinha visto daquele tipo, porque era, ao mesmo tempo que queimava, era superficial, porque criava aquela crosta, não era profunda e depois caía, né? Cicatrizava muito rápido e não ficava marcas. E eu passei a informar todos os sintomas que eu tinha ele, sintomas físicos também. Passei também a desenvolver um barulho no meu, um som semelhante ao sinal de fax, aparecia no meu ouvido direito, sempre quando eu estava entre o sono e a vigília, mais ou menos entrando em alfa, como chama, se não me engano, né? Quando você está no estágio alfa do sono, que é entre o sono e a vigília, você está bem relaxada, geralmente eu via esse pequeno barulhinho, como um sinal de fax no meu ouvido direito, e eu via como se fossem mensagens telepáticas, dizendo sempre, e eu ficava em dúvida, eu estou sonhando, estou acordada, e sempre dizia coisas positivas, que não era para eu ter medo, que eles eram amigos e que eles não iam fazer mal a mim. E sempre, nesse período entre sono e vigília, eu dormindo, então eu sempre ficava na dúvida se era sonho ou realidade. Mas o sinal era nítido, esse zumbido no ouvido direito. E eu fui até no médico, ele olhou, claro que eu não falei das experiências ufológicas, mas eu falei que eu estava sentindo um zumbido no ouvido, ele limpou, disse que era cera, podia ser a cera que estava no ouvido, limpou, mas não adiantou nada. Mas ele disse que meu ouvido estava saudável, então eu fiquei, nossa, eu até pensei que podia ser uma inflamação, alguma coisa, mas não, ele não tinha nada fisicamente. Nessa época também eu trabalhava, trabalhava com idosos, com estágio de demência, né? E eu cuidava deles e eu tinha uma vida normal, trabalho, estudava, então eu não tinha nenhum sintoma de doença mental para estar desenvolvendo aquilo. Então eu passei a acreditar sim que
tem esses fenômenos, porque eu estava vivendo isso. Mas eu ainda não tinha certeza. A certeza veio quando eu pensei comigo mesmo, no dia que eu ver um OVNI de verdade, físico, porque isso pode ser um sonho muito lúdico, pode ser uma ilusão da minha cabeça, eu pensava, né? No dia que eu ver um objeto real, eu vou acreditar. E realmente, mais ou menos em novembro de 2009, eu estava no balcão, morava no primeiro andar, era um prédio de 4 andares, eu morava no primeiro. Eu fui estender roupa no balcão do fundo, fui colocar alguma coisa no varal, não lembro. E era 5 da tarde, aqui na Holanda, no período novembro, é uma época que 5 da tarde é aquele, não está escuro, está claro ainda, sabe? Porque tem períodos aqui no inverno que cedo escurece, mas não. Estava ainda com luz, um dia muito bonito, não estava no período nublado. 5 da tarde tinha visão completa do céu. E eu vi um objeto preto em forma de losango, mais ou menos, com uma luz, né? Porque era aquela forma, não era um quadrado, era um losango. E tinha uma luz embaixo, que ela não piscava, ela era fixa, uma luz branca embaixo. E esse objeto, eu vi que não era um helicóptero, lógico, não era um avião. Nessa época não existia drones, 2009, se existia não era popular, mas eu sei muito bem diferenciar. Hoje em dia eu já vi vários drones, não era um drone, não era um balão. Ele fazia movimentos assim, zigue-zague, sincronizado, e movimentos geométricos. E eu olhei aquilo e fiquei, nossa, o que é isso? Dançando no céu. Ficou ainda uns 5 segundos, apareceu outro, igualzinho, preto, só que a luz branca embaixo desse losango, em vez de ficar fixa, ela piscava. Então, um era com a luz fixa, o outro era com a luz piscando. E dançavam na minha frente. Movimentos geométricos de zigue-zague. Eu gritei, meu marido estava na sala, eu gritei, olha, eu tô vendo alguma coisa estranha no céu. Ele disse, não, isso deve ser balão, porque é Halloween, apesar de ser proibido, né? Algumas pessoas ainda acendiam balões no Halloween. Dificilmente aqui na Holanda acontece isso, mas sim, poderia ser. Ele disse, não, deve ser um balão. E eu disse, não, sou uma pessoa que sei diferenciar um balão, sou nordestina, e sei muito bem diferenciar um balão, né? Isso não é balão. E aí o objeto sumiu muito rápido, sabe? Sumiu da minha visão. Aí eu corri para a parte da sala, eu achei que podia estar ainda na parte da frente da casa, mas não estava mais, desapareceu. Fez um movimento tão rápido que sumiu da minha visão. Então, aí eu juntei os sonhos, as marcas no corpo, as mudanças da energia do meu corpo, né? Com o objeto físico, então eu vi que o fenômeno era real. E da segunda vez, em 2010, eu estava na casa de um amigo, pela janela eu vi algo brilhando no céu, em forma de discoide prata, brilhava muito que a luz do sol batia, era mais ou menos 3 da tarde, isso já era no período do verão aqui na Holanda, tinha muito sol, e eu vi aquilo brilhando no céu, eu olhei, o sol reluzia aquela luz prata no objeto discoide, ficou parado também no céu uns 3 a 5 segundos, e parado, eu olhei, fez um movimento na vertical, e saiu muito rápido, entrou em uma nuvem. Então, eu vi 2 vezes objetos mesmo, real. Não foi sonhando, não foi com viagem astral, 2 vezes. Outra vez eu estava no meu trabalho, voltando para casa, eu comecei a ver o que eu pensei ser uma estrela. Estava voltando de bicicleta, mas emitia cor vermelha, luzes na cor vermelha, verde e azul. E eu achando, nossa, que estranho, não é um avião, porque estava muito perto para ser um avião. E um avião não fica tão lento no céu. Ele passa, né? Mas aquele objeto estava como se estivesse me seguindo. Aí eu dizia, nossa, não, isso é algo me seguindo? Será que não é uma estrela, que eu estou olhando para a estrela, por eu estar assustada de ter vivenciado essas coisas, eu estou imaginando? E eu, resumindo, fiquei olhando para o céu e deixei aquilo para lá. E aquele objeto era como se me seguisse, maior, muito mais próximo do que uma estrela, e emitindo aquelas luzes. E ao chegar em casa, pensei, vou perguntar ao meu filho se ele está vendo a mesma coisa. E o objeto parou perto de casa. E eu tentei filmar aquele objeto, mas na época, em 2010, o celular
Meu celular também era bem simples, não conseguia captar. Eu tentava, não conseguia captar uma resolução boa para fazer um zoom, né? E consegui. Quando eu tentava tirar foto, não saía, mas meu filho e eu víamos. Ele falou: não, mas você não está delirando, isso não é uma estrela, isso é muito grande para ser uma estrela. Está emitindo muitas luzes coloridas, isso não é um avião. Ficou parado na nossa porta do prédio por bastante tempo. Pela janela a gente via e meu filho falou: realmente, alguma coisa anormal, isso está muito estranho. E uma vez também meu próprio filho acordou na noite com uma luz, como se fosse uma bola azul do tamanho de uma bola de ping-pong, como se estivesse escaneando ele. Ele acordou assustado no escuro e viu aquela bola de luz azul dançando ao redor dele. Ele acendeu a luz do quarto, teve coragem, quando acendeu aquela bola de luz sumiu. E ele ficou muito bravo comigo, me chamou, porque até nessa época eu já estava pesquisando ufologia, né? Comecei a pesquisar depois que começou os fenômenos a acontecer comigo. Então ele ficou muito bravo, me chamou: mãe, aconteceu isso, eu estava dormindo, apareceu uma luz. Nessa época eu já sabia mais ou menos sobre um pouco de ufologia. Eu falei: olha, filho, isso se chama sonda, eles devem estar pesquisando. Aí ele falou: mãe, para com isso, por favor, mãe, pare de pesquisar essas coisas. E eu falei: mas está acontecendo comigo. Ele: não, esquece isso, não conta para ninguém. Mas não faz mais isso, você já está influenciando a minha vida, porque eu não quero que isso aconteça. Aí eu dizia: não, mas eu não estou provocando isso, eu estou pesquisando porque eu quero entender esse fenômeno. Aí ele falou: não, mas é melhor você esquecer isso. Então era assim, meu marido, então marido na época, meu filho, sabia que eu não estava mentindo nem enlouquecendo, mas ao mesmo tempo eles queriam que eu esquecesse isso. Eles não queriam vivenciar isso na vida deles, entende? Porque realmente quem é que quer ser associado a esse tipo de coisa, né? Vai dizer logo que você é maluco. Tanto que eu nunca comentei isso com muitas pessoas. Eu comentei com o pai do meu ex-marido, meu ex-sogro, e na época ele ficou me criticando. Eu me abri para ele, eu me arrependi, porque ele ficou tipo fazendo chacota de mim. Apesar de que ele também depois comentou que ele e o irmão dele, quando eram bem jovens, também viu uma luz estranha. Quer dizer, as pessoas, elas, apesar de saber que existem esses fenômenos, eles negam. Quando você às vezes diz que viveu aquilo, eles criticam ou duvidam de você. Então eu passei a dizer a poucas pessoas. Realmente só quem sabe essa história são amigos próximos, meu filho, porque também vivenciou, né, alguma coisa, meu ex-marido, que acreditava em mim. Apesar de ser uma pessoa super centrada com esses assuntos, ele viu, né, o que acontecia. De tanto de eu acordar, às vezes, a minha roupa fora do lugar, uma vez a cadeira fora do lugar. A gente acordava, os objetos estavam como se alguém tivesse entrado na casa, mexidos, sabe? Às vezes eu acordava com o meu pijama, sem o meu pijama, então eu não entendia. E eu depois comentava com meu marido à noite, quando ele chegava: olha, aconteceu isso, você mexeu na cadeira? Eu acordei, a cadeira estava emborcada para o lado contrário. Não mexi. A minha roupa também, né, meu pijama descido, abaixado, ele dizia: não mexi em você. Então eu tinha certeza que eram esses fenômenos. Alguns sonhos eu lembrava, outros eu não lembrava. Quando eu acordava, eu tinha a última sensação, lembrança era de um ser olhando bem perto de mim, do meu rosto, com características que lembram um Grey, só que como um homem, sabe, mais longo e com o rosto mais humanoide, sem cabelo, olhando para mim. E eu acordava com aquela lembrança. E aconteceu também mais coisas depois, que fica para outra oportunidade, porque senão vai ficar muito longo o meu relato. Mas a partir desses fenômenos, desses sonhos, essas visitas, né, nos sonhos, que eu não sei bem como funciona, porque é no corpo astral, mas quando você acorda, as marcas são no corpo físico, né? Se é no corpo astral que acontece o fenômeno, porque às vezes a sua roupa está levantada, o seu pijama, a sua casa, objetos estão fora do lugar. Então é algo muito, é como se acontecesse no mundo físico ao mesmo tempo na outra dimensão, né? Eu não sei explicar esse fenômeno, mas depois eu vivenciei muito mais coisas depois, que fica para outro relato, que eu pretendo contar para vocês, outras vivências, experiências que eu tive. E a partir de agora eu pesquiso ufologia, né? Desde 2009, passei a pesquisar. E
A mensagem que eu quero deixar para todos é real, existe esse fenômeno. Eu não sei qual o objetivo de tudo isso. Eu acredito que pode existir fenômenos que fazem mal, que machucam, e tem outros que é só para pesquisa. Eu acredito que eles estão fazendo uma pesquisa, que nós somos como cobaias para eles, eles experimentam, eles pesquisam, tiram material. Mas eu não acredito que são todos malignos. Devem ter uns que são cientistas, que fazem pesquisa, e deve ter outros que também fazem coisas ruins, porque a gente já viu relatos de pessoas que sofreram, né? Mas comigo, não foi uma experiência foi traumático, foi assustador no sentido de uma coisa diferente, que eu nunca imaginei que era real. Só em filme, né? Nunca imaginei que isso existia. Isso muda os paradigmas, a visão do mundo, abre sua mente de uma forma que hoje em dia eu tenho uma mente totalmente diferente, não sou uma pessoa mais cética. E eu posso dizer que até hoje eu tenho contatos com eles, não mais no campo de marcas no corpo, assim. Eu acredito que eles não estão mais fazendo isso comigo dessa maneira, mas sim, em sonhos ainda aparecem me dizendo coisas, me aconselhando, e é isso. Eu espero em outra oportunidade, usando o meu apelido de curiosa, eu pretendendo contar para vocês mais experiências ufológicas. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Pois muito que bem, essa foi a fita número 166 e esse é o momento chave, cara. Esse é um momento crucial para a vida do podcast. Olha só, o que eu sempre falo aqui, eu vou chamar um pouco mais a atenção. Normalmente eu falo um pouco disso no começo, às vezes eu falo no final, mas eu vou falar aqui nesse momento. Presta atenção, cara. Tô balançando aqui os seus ombros agora, tô segurando e tô falando para você. Compartilhe esse episódio. Por favor, compartilhe esse episódio com aquela pessoa que você desconfia que gosta de história, de ufologia, aquela pessoa que você sabe que assiste History Channel, aquela pessoa que vê documentário de mistérios e fundo do mar e espaço, tudo isso, cara. Essa galera gosta de ouvir esse tipo de história e tem muita história para contar também. E é assim que a gente chega em novos relatos, conectando novas pessoas, fazendo com que pessoas que estavam ali num limbo cheguem e escutem os relatos flutuantes. E vocês não têm ideia de quanta mensagem a gente recebe de gente que diz assim: pô, não conhecia e tem uma historinha aqui, tem uma pessoa que eu conheço que gosta de relato, que tem uma história, vou tentar fazer ela contar. E é assim, cara, é assim que a gente vai chegar em novos relatos. Então o macete é esse, é pegar o link aqui no Spotify ou aí no aplicativo onde você escuta a gente, no YouTube, se você escuta no Apple Podcasts, pega, copia, manda no WhatsApp, manda no Instagram, ou troca uma ideia na rua, fala com ela: pô, você conhece Relatos Flutuantes? Porque assim a gente vai conseguir novos relatos. Então vamos junto comigo, vamos na nave nessa campanha de fazer mais relatos chegarem aqui na nave. Tudo bem? Uma outra forma de ajudar, claro, é se tornando um apoiador, cara. Porque com a sua ajuda lá no Apoia-se, a gente consegue investir também em pesquisa, a gente consegue investir um pouco mais de tecnologia, que é o que também mantém a qualidade do programa. Porque sem qualidade de áudio, sem qualidade de produção também, o podcast não se sustenta. Você pode compartilhar para 1 milhão de pessoas, elas vão dar um play, mas elas não vão voltar porque elas não curtiram. O áudio não foi agradável, a qualidade não estava agradável e isso conta muito para o podcast. Então, se você pode nos ajudar, então clica no primeiro link na descrição desse episódio ou digita aí no navegador apoia.se/relatos flutuantes. E como uma forma de agradecimento, a gente te oferece todo mês um novo relato exclusivo. A gente tem uma série já, uma coleção de relatos exclusivos. Se tornando apoiador, imediatamente você pode ouvir todos eles e ainda escuta um novo a cada mês. Também tem acesso ao nosso grupo de debate no Telegram, onde a gente está trocando uma ideia. Então você imagina esse mês aí com o ETzinho do México, a quantidade de papo que rolou lá dentro.
e tem muita gente que manja muito de ufologia lá. Então, se você é um apaixonado por ufologia, o seu lugar é lá no grupo. Então, clica aqui no primeiro link, vem com a gente, vem ser um comissário de bordo, vem ser um copiloto e vamos fazer essa nave voar cada vez mais alto. E o último convite que eu te faço é para seguir o nosso Instagram, @flutuantespodcast, e o nosso Twitter, @rflutuantes, porque é lá onde saem as novidades e tudo o que está surgindo de mais fresquinho no nosso podcast, tá bom? Também temos uma loja de camiseta, estava esquecendo, a nossa loja de camisas ufológicas exclusivas é a lojaflutuante.com.br. Entra lá, faz a sua nave ficar mais bela, leva uma capa para sua nave e lá dentro nós temos camisas excepcionais de casos ufológicos do Brasil e do mundo. www.lojaflutuante.com.br. E olha só, toda semana a gente tem a chegada de novos apoiadores. E eu tenho o costume de agradecer nominalmente a cada um de vocês que entra em nosso grupo. Então essa semana o meu agradecimento vai para o Samuel, o Frederico e o David, esse trio do barulho que já está lá no nosso grupo secreto. Gente, muito obrigado, espero que vocês estejam curtindo demais o nosso conteúdo exclusivo. E eu peço o seguinte, apertem bem o cinto, porque eu vou de uma semana, quinta-feira, a gente está de volta com mais podcast. E não se esqueçam, nós somos uma nave.